Terceirão, segunda semana. É a segunda semana da quarentena? Não, né? Terceira, né? 34ª já. Pensou a gente chegar numa 34ª semana? Semelhança de triângulos e segmentos proporcionais. Capítulo 5, Matemática 2. É uma das matérias de geometria que eu acho mais importante de geometria. Eu acho mais importante do que trigonometria até. Porque isso daqui é onde que a gente vai separar as crianças dos adultos. Onde que a gente vai realmente aprender geometria de fato. Tem muita gente que começa a falar de semelhança de triângulos já em triângulos. Mas eu quero começar a falar de teorema de Tales. É o mais top se falar. A apostila também já começa falando de teorema de Tales. Vocês já conhecem porque vocês viram essa girosca lá no 8º ano. Que ele fala o seguinte, Cauane, quando eu tenho duas retas UV paralelas ou não, e elas são traçadas, elas são cortadas por três retas paralelas R e SP, o que são retas paralelas, Cauane? Retas que não vão se encontrar. Elas vão formar segmentos de reta que serão semelhantes entre si. Semelhante de reta é esse ali na figura. AB, BC, DE e DF. Correto? A gente forma aqui, Cauane, trapézios. E eu posso falar assim pra vocês, ó. Eu posso fazer várias razões aqui. Estudando razões e proporções. Esse cara dividido por esse sempre vai ser igual a esse cara dividido por esse. Do mesmo jeito que eu posso te falar que esse cara dividido por esse vai ser igual a esse cara dividido por esse. Ou eu posso falar também que esse cara dividido por esse é igual a esse cara dividido por esse. Eu posso fazer aqui diversas razões. Eu poderia até, na apostila tem aqui, ó, eu não queria sujar o meu quadro. Na apostila de vocês está falando aqui, ó, AB, mas a apostila ela te dá nomenclaturas diferentes. Aqui ela coloca ABC e aqui ela coloca a linha, D linha, a linha, B linha, C linha. Mas ela fala pra você assim, olha, AB dividido por AB, a linha AB, nesse caso aqui, AB dividido por DE é igual a BC dividido por EF. Aí ela ainda fala também, ó, AB mais BC mais CD é igual a AB mais BC mais CD, que é igual a K. Esse que vai ser igual a esse cara dividido por esse cara. Esse cara dividido por esse cara é igual a esse cara dividido por esse cara. Que vai ser igual a K, que esse K vai ser a nossa razão. Eu não quero sujar, eu queria meio que fazer um exemplo real com vocês. Com números mesmo. Falar que esse cara é 10, esse cara é 5, esse cara é 8 e esse cara é X. Simples, calma aí. Simples. Cadê a preta, show? Olha aqui. Calma, 10 dividido por 8, 10 dividido por 5 é igual a 8 dividido por x. Simples, não? X é igual a 5 vezes 8 sobre 10. X é igual a 4. Entendeu? A questão ela também ela poderia te falar o seguinte, ela poderia, ao invés de te falar que é 8 vezes x, ela já poderia te falar o tamanho disso daqui, ó. Ela não falaria que isso daqui era 8, sabe? Ela fala, já sabendo que o x é 4, aqui ela já falaria pra você que o tamanho disso daqui é 12, sabe? Ela não falaria assim pra você, ó. Ela já colocaria assim, ó, EF, sabendo assim que EF é igual a 12. Aí você teria que fazer 15 dá pra 5, assim como 12 dá pra x. Tá entendendo? Ela poderia fazer isso com você muito bem. Que é do mesmo jeito. Aqui eu tinha colocado 8. Calma, semelhança de triângulo. Quando eu tenho triângulos que têm as propriedades de semelhança, eles vão ter segmentos proporcionais também. Basicamente, um triângulo semelhante ao outro, calma, né? Quando eu tenho um triângulo menorzinho, aí você dá um processo de dar um zoom nele
Se você pega uma foto sua e você vai dar o zoom nela e você aumenta um lado, e você aumenta o lado e não aumenta a altura, o que vai acontecer com ela? Você vai ficar meio flácido, meio... né? Você tem que aumentar como? Geralmente quando você vai dar um zoom na foto para ela ficar legal, você pega ela por onde? Você pega na diagonal, né? Se você aumenta ali na diagonal e vai na diagonal certinho, ela vai aumentando o lado e a altura proporcionalmente. Então ela vai ficar o quê? Ela vai ficar semelhante. Aí ela vai ter lados proporcionais. É por isso que a gente estuda razão e proporção primeiro, para depois a gente ver essas paradas de semelhanças. Cauane, dados dois triângulos semelhantes, eu falo o seguinte, Cauane, eu falo desse jeito aqui, ó. Olha aqui pra mim. Tá olhando, Chu? Você não tá olhando pra mim. Eu falo, fazer embaixo, Chu, que o triângulo ABC, ele é semelhante ao triângulo DEF. Aí eu tenho a seguinte, eu posso fazer a seguinte afirmação, Cauane, olha só pra mim. Que A dividido por C, ó. A dividido por C dividido por D por DF. A dividido por C não, gente, perdão. O lado AC dividido pelo lado DF vai ser igual ao lado AB dividido pelo lado DE, que vai ser igual, nossa senhora, que vai ser igual ao lado CB dividido pelo lado FE. Isso que vai ser igual a K, que a gente vai chamar que é a razão dessa divisão. Que na maioria das vezes esse cara, a gente vai cagar pra ele às vezes. Porque na maioria das questões, a questão vai falar assim pra gente, esse lado vale 4, esse lado vale 3, esse lado vale 12. Tem que ser ao contrário, né? Esse lado vale 4, esse lado vale 3. E esse lado, gente do céu, é esse aqui mesmo. Esse lado vale 4, esse lado vale 3. Correto? E esse lado vale 12. E quanto que vale esse lado, sabendo que eles são proporcionais? Aí eu coloco 4 sobre 12 é igual a 9 sobre x. Multiplico cruzado e acho esses valores. Mas as questões elas vão contextualizar. A sombra de um poste, a sombra de uma pessoa, um apartamento e uma escada, a rampa de um hospital, né? Última coisa que vocês precisam saber, Cauane, é o teorema fundamental da semelhança. Dado um triângulo, quaisquer retas semelhantes a um dos lados do triângulo que formam um triângulo menor vão tornar esses triângulos semelhantes. Quantos triângulos você consegue enxergar aqui, Cauane? 2, né? Aqui. Aí esse triângulo é semelhante a esse. E esse triângulo é semelhante a esse também, não é porque ele tem 90 graus. Aí deixa eu ler com vocês aqui, eu nem coloquei aqui para não sujar o meu quadro, que é para eu conseguir fazer os exercícios, que são os casos de semelhanças. Cauane, eu tenho um caso de semelhança quando eu tenho dois ângulos iguais. Se eu falo para você que eu tenho esse ângulo igual a esse e esse ângulo igual a esse, óbvio que esses ângulos vão ser iguais. Então ele é... Porque tipo assim, vamos pensar que, vamos supor aqui, esse ângulo vale 50 e esse ângulo vale 50. Esse ângulo aqui vale 100 e esse ângulo vale 100. Não necessariamente, porque esse ângulo nem pode ser 100, só dando pitaco aqui. Porra, então esse ângulo tem que ser 30. Então esse ângulo aqui também vai ser 30. Eles têm os três ângulos iguais, então foi uma parada de zoom. Porque quando você aumenta os lados, os ângulos permanecem. Correto? O segundo caso de semelhança é quando você tem lado, ângulo e lado. Você tem dois lados iguais e os ângulos que intermediam aqueles lados, eles também são iguais. Você tem um triângulo semelhante, você não precisa semelhante, você não precisa se preocupar com os outros fatores. E quando você tem os três lados iguais, se você tem os três lados iguais, obviamente que os ângulos também vão ser iguais. Correto? Gente, por incrível que pareça, essa matéria, por mais importante que seja, ela é só isso. Mas a gente precisa fazer uns exercícios pra fixar. Vou desenhar aqui de azul os exercícios. Cauane, quantos minutos de vídeo? Olha pra mim. Porque se pá eu faço outro. 9 minutos? Não, tá bom.
Cauane, um falou assim, ó. Na figura a seguir, vou colocar aqui, é CC1. Não é CC1 não, crianças. É CC2, conceituais 2. Ela fala que eu tenho um triângulo, olha só, Cauane. Não vou ler não, crianças, leem vocês. Já vou resolver pra... Oi, tudo bom? Para não gastar tempo de vídeo. Ela fala que eu tenho um triângulo, Cauane, e que eu tenho um quadrado circunscrito. Circunscrito não, inscrito no triângulo. Porque circunscrito seria se eu fizesse ele do lado de fora. Aí ele seria circunscrito. Dentro ele é inscrito. E eu tenho o quadrado ABCD inscrito no triângulo. Aqui é B, aqui é B, aqui é C, AD, MN. Aí ela falou o seguinte: o lado AM e AN medem respectivamente MN. Então esse lado daqui é M e esse lado daqui é N. Aí ela me pergunta assim, Cauane, o lado do quadrado mede. Cauane, ela tá me perguntando o lado do quadrado. Olha aqui, Cauane. Olha pra mim, Cauane. O lado do quadrado, ela tá me falando que eu tenho um quadrado inscrito no triângulo. O lado MA mede M e o lado MN mede Mzinho, Nzinho. Ela tá me perguntando esse carinha daqui, ó. Como que a gente faz isso aqui, Cal? Você que tá aí vestibulando, toda feliz, estudando pra caramba, sabe fazer isso daqui? Eu tenho que achar triângulos semelhantes, né? Olha só, que esse triângulo daqui, ó, olha pra mim, Chu, que esse triângulo daqui ele é semelhante a esse. Por quê? Olha só pra mim. Esse ângulo tem 90 graus. Tem essa reta paralela daqui, ó. Essa reta também é paralela. Essas retas aqui, ó, são paralelas. Elas formam mais ou menos isso daqui, ó. Que a gente estuda, de ângulos correspondentes. Então esse ângulo é correspondente a esse. E esses ângulos são iguais. Tanto desse daqui, tanto desse daqui. O que torna eles semelhantes. Correto? Então eu tenho esse cara sobre esse. M sobre X. Correto? Sobre esse cara sobre esse cara. Tá faltando informação nessa questão, Chu, pra resolvê-lo. Quer ver que tá? Ah, tá aqui, ó. Eu que tô dando mole aqui, ó. Eu dei mole aqui, Chu, ó. A N que vale N. Esse carinha daqui que é N. Entendeu? Eu falei que NN que vale N, a questão tava falando que era EN que vale N. Então, se esse lado aqui vale X, quanto que vale esse ladinho aqui, Cauane? Presta atenção, olha só. Esse cara daqui vale N, total. E esse cara vale X. Quanto que vale esse cara daqui, ó? Esse pedacinho de reta aqui, esse lado desse triângulo? Hã? X o quê? X também? Não. Vamos mudar aqui de concepção. Esse cara vale N. Aí vamos supor que aqui em vez de ser X seria 5. Quanto que vale esse lado aqui? N menos 5. Eu tinha que tirar esse lado. Esse cara vale 10 aqui. Esse cara vale 10. Esse cara vale 10. Esse cara aqui vale 2. Quanto que vale esse aqui? 10 menos 2? Então aqui, ó, vai ser N menos X. Então eu tenho dois triângulos. O primeiro, eu tenho lado M e lado X, que é proporcional. E aqui eu tenho lado N e lado N menos X. Então, olha só, eu tenho que M sobre X, esse lado sobre esse, correto? Vai ser igual a N menos X. Esse daqui que eu quero. Esse cara sobre esse é igual a esse cara sobre esse. E ela quer... Faz, não faz? Faz muito sentido. E ela quer saber o valor de X. Vamos multiplicar cruzado aqui. Vê se o verde está pegando bem na câmera. Se não pegou, eu vou fazer de laranja. Tá pegando verde? Tá? Então olha só aqui, Cauane. Xn é igual a M que multiplica N menos X. Entendeu? Multiplicou cruzado. Foi? Então aqui, ó. Xn é igual a Xn menos Mx. Foi?
Foi? O que a questão ela quer saber, Chu? Não, aqui ó, que é MN, ó. Chu, a questão ela quer saber o valor de X. Então, aqui é como se eu tivesse aqui, ó, por exemplo, 4x, 8x, pam 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 x, pam 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 x, e que eu tivesse um número. Então, eu vou pegar esse cara daqui e vou passar pra cá. Correto? Aí vai ficar xn mais mx é igual a mn. A gente vai aprender a fazer esse tipo de conta lá em polinômio. Polinômio, matemática 3 é um vídeo que tá por vir aí. Vai vir divisibilidade e depois vai vir polinômios. Aí a gente vai saber operar isso daqui. Porque o que acontece aqui? A questão ela quer saber o valor de x. Eu teria que isolar esse x, né? Mas ele tem aqui e ele tem aqui. Como que eu faço aqui, Cauane? Eu tenho um x aqui, eu tenho um x aqui no meio de uma soma. Eu tenho que transformar isso aqui numa multiplicação. Como que eu transformo isso numa multiplicação? Fatorando. Qual tipo de fatoração? Colocando o x em evidência. Eu coloco o x em evidência, aí isso fica x que multiplica n mais m. Entendeu como que eu fiz? Eu pergunto, que carinha que eu multiplico para ficar assim? Que carinha que eu multiplico para ficar assim? Que é igual a mn. Aí agora eu consigo isolar. Porque eu tenho x que está multiplicando esse carinha daqui, aí eu desço ele lá para baixo. Então x vai ser igual a mn sobre n mais m. Acabou. Letra A. Na letra A, na verdade, está mn sobre m mais n. Não vai dando isso. A multiplicação, a soma ela é comutativa. Tanto faz dn mais m, m mais n. Correto? Chu, A3 é uma questão da FUVEST. É uma questão fácil de resolver, mas difícil de interpretar. É um dilema, né? Porque as questões que são fáceis de fazer, mas difíceis de interpretar. Ela fala o seguinte... Deixa eu desenhar e depois eu explico. Eu tenho um ponto C aqui, eu tenho um ponto D, o meu ponto C sobe até o A, e a questão me diz que esse cara vale 2. E em compensação, essa daqui vai subir até lá no B e vai me dizer que vale 4. E eu tenho um ponto E aqui moscando. A questão me fala assim, ó, na figura adiante, as distâncias do ponto AB, as distâncias do ponto A e B à reta L vale respectivamente 2 e 4. Correto? É o que ela está me falando, vale respectivamente 2 e 4. As projeções ortogonais de A e B sobre essas retas são os pontos CD, que está aqui. Se a medida de CD é 9... Aqui é E, né, que eu coloquei. Se as medidas de CD é 9, aqui, Chu, CD vale 9. Essa posição daqui até aqui. A distância de C que deverá estar do ponto A é D. Para que o triângulo CEA seja semelhante ao triângulo DEB, é D. Cara, o que a questão quer? A questão ela tá me falando que ela quer que o triângulo CEA... Cadê o triângulo CEA? Esse triângulo daqui, ó. Montei o triângulo CEA. O triângulo CEA seja semelhante ao triângulo DEB. Correto? Correto ou não? Ela quer saber, para que esses triângulos sejam semelhantes, qual que vai ser o valor dessa medida daqui, ó. Que a gente vai chamar ela de x. Como que vai, Chu? Presta atenção. Mesmo dilema daqui, ó. Esse cara vale 9. Esse cara total vale 9. Se eu chamo esse cara de x, quanto que vale esse cara daqui? 9 menos x. E esses triângulos são semelhantes. Tá? Ó, por quê? Esses ângulos daqui são opostos, logo são iguais. Né? Esses ângulos daqui tem 90 graus. E esses ângulos daqui são feitos, como eles têm o mesmo ângulo, ângulos iguais, ângulos iguais, ângulos iguais, e logo esse ângulo vai ser igual também. Ângulo ângulo.
correto? Então o que eu tenho aqui? Eu tenho 4 dividido por 2, esse cara dividido por esse cara, correto? Vai ser igual a 9 menos x sobre x. 4 dividido por 2 eu já tenho que é 2. Porque eu poderia falar assim, olha, eu poderia fazer assim, olha, 2 que multiplica 9 menos x, mas não precisa. Porque 4 dividido por 2 eu já tenho o resultado, que é 2. Então como se eu tivesse 2 sobre 1, né? É igual a 9 menos x sobre x. Então eu tenho 2x menos x, entendeu? Não, Pedro Henrique. Eu tenho aqui 2x, já fiz direto, já de cabeça. 2x é igual a 9x menos x. Aí esse cara aqui passa pra cá, agora fica. 9x menos x? Não, 9 menos x, né? 9 menos x. Aí eu tenho aqui 3x é igual a 9, x é igual a 9 sobre 3, que é 3. É a distância que ele precisa estar. É uma questão fácil também, né? Ou você se embola com esse tanto de x, você não vai conseguir assimilar, a montar esses triângulos, porque a questão ela só me deu o que está de azul. Tipo, te montar, te interpretar esses triângulos, de tentar achar a semelhança, de tentar achar esse lado, que não vai ser um lado exato, vai ser um lado que está em função de x, de saber operar daqui até aqui, ó, que eu acho que isso aqui é um fator de dificuldade, né? Quantos minutos de aula? 21. Tá bom. Depois eu faço o resto, né? 21 é muito grande. Gente, mas façam os restantes dos conceituais, façam o restante do contextualizado. E é isso, beijos.